muito bom dia, nação. Vamos aqui para as notícias do Flamengo. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Mengão para vocês. E o Flamengo vai ter mudanças na escalação, sim, vai ter mudanças na escalação. Vamos ver se o Gabigol será titular nessa partida contra o Aucas lá no Equador. É a estreia do Flamengo na Libertadores da América e provavelmente veremos o Vitor Pereira fazendo novas mudanças de novo nessa partida contra o Aucas. Então, nação, já chega aqui, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. E nós vamos aqui analisar os comentaristas da ESPN Brasil também falando sobre essa partida do Flamengo. Hoje, 7 da noite, o Mengão vai entrar em campo e vai estrear na Libertadores da América. Então, nação, escreva nos comentários aí o seu palpite para essa partida, para você quem vence e arrisque o placar. Escreva nos comentários e bora pro vídeo de hoje. Libertadores, o time já está em Quito, vai pegar o Aucas, né? Um time que pouca gente tem conhecimento do que é esse futebol do Aucas. E quem está lá, né, na capital equatoriana, é o Eric Faria, que traz as informações para a gente. Fala aí, Eric. Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo está em Quito, amanhã tem estreia na Libertadores contra o Aucas, uma equipe estreante, mas que é a atual campeã equatoriana, fez uma grande campanha e promete oferecer muitas dificuldades para o atual campeão da Libertadores. Coincidentemente, o Flamengo no ano passado conquistou o tricampeonato aqui no Equador. Ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, mas esse jogo aconteceu em Guayaquil, que é uma cidade que fica ao nível do mar. Quito tem altitude, 2.800 metros. Também que o Flamengo está muito acostumado a jogar aqui. Ultimamente enfrentou várias vezes, por exemplo, o Independiente Del Valle, que joga aqui em Quito também, recentemente na final da Recopa, por exemplo. Então, esse grupo de jogadores está mais do que habituado a enfrentar essa questão da altitude. Bom, o Flamengo treinou essa tarde no estádio Atahualpa, um estádio super tradicional da capital equatoriana, que recebe os jogos da seleção. Nesse treinamento, a gente só teve a oportunidade de acompanhar os primeiros 15 minutos, aquecimento, rodinha de bobo e depois o treino foi fechado. O técnico Vitor Pereira vai preparar o time, a gente não sabe se ele vai poupar alguns jogadores por conta da final do Campeonato Carioca, que acontece no próximo domingo. A gente sabe que o jogo aqui vai ser um jogo muito físico, muita correria, pode ser que ele poupe alguns titulares. Vamos ver, tem essa questão do Pedro, do Gabigol, será que o Gabigol permanece entre os reservas? Será que voltará a ser titular? Bom, isso a gente vai acompanhar amanhã, antes do jogo entre Flamengo e Aucas. O jogo aqui começa às 5 da tarde, no Brasil, às 7 da noite, no horário de Brasília. A gente tem 2 horas de diferença nesse horário, então a gente segue aqui em Quito, acompanhando o Flamengo para esse primeiro jogo na Libertadores de 2023. Valeu, Eric. Então o Flamengo estreia contra o Aucas estreante em Libertadores. E a verdade é que, assim, que o time, a gente tentar entender o que vai fazer o Vitor Pereira é completamente um jogo de xadrez, né? A gente vai ficar aqui tentando adivinhar. O que a gente sabe, Thiago Maia não está com a delegação, então o time não vai ser o mesmo que jogou contra o Fluminense na partida de ida do Carioca. Resto em tese, em teoria, não tem muitas alternativas além do Vidal, né? Não tem, mas mantendo o desenho. Exatamente, se ele não mudar o desenho, né? Lembrando que o Gabriel viajou, né? A gente estava aqui tentando entender qual que seria a condição física do Gabriel, mas está com o grupo. Gabriel que teve, acho que foi, né, a grande notícia depois do jogo, além do resultado, né, de ter conversado com o Vitor, pedir para voltar a ser um jogador referência como centroavante, disputar a posição com o Pedro. Surpreendente em alguns aspectos. Surpreendente, né? Surpreendente. Agora, a gente imaginando tudo que está acontecendo no Flamengo, Pedrinho, a gente tenta desenhar o campinho. Pode ser a estreia do Flamengo diferente do Palmeiras. O Palmeiras vai com um time completamente poupado. O Flamengo vai com seus principais jogadores e deve ir a campo com Santos no gol, esse sem dúvida. Vai correr esse risco? Tudo indica. Tudo indica. E aí, ó, a partir daí você vai ver uma galera. Porque pode ser Fabrício Bruno com o Davi Luiz e o Léo Pereira, tendo o Rodrigo Caio também à disposição. São 6 para essas posições ali da primeira linha. O Gerson com o Vidal, seria o Vidal substituto ao Thiago Maia, ali natural nesse meio campo, com o Varela fazendo a ala direita e lá na área esquerda o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Me surpreenderia essa opção. O Felipe Luiz como ala, eu também. Na altitude, me surpreenderia. Tanto pelo motivo do Felipe quanto pelo momento do Ayrton. Também, E o meio campo a gente vai ver se vai com o Matheus França, fazendo até essa função um pouquinho mais pro lado, ou o Everton Ribeiro centralizado com Cebolinha, Pedro ou Gabriel. Ou seja, tem muita dúvida. E no meio de tanta dúvida é bom, né? O que vocês podem debater de tudo? Primeiro, o Pedrinho, esse Pedro e Gabigol, né? Que o Mansur, né, já falou que é surpreendente até pelo momento, né? Assim, pela disputa que se abre
ali como um centroavante de referência. Faz sentido, né, imaginar isso hoje para o Flamengo, não ter o Gabriel dentro de campo, né, por uma escolha, né, até uma conversa dele com o treinador, ou isso é do jogo, é realmente do jogo? Se ele quer plataforma, que ele, num 4-2-3-1, ele pode usar o Pedro e o Gabigol, ele vai ter que tirar o Cebolinha. E ele faz uma dupla de ataque, quem vai ser os ponteiros dele vai ser o Ayrton Lucas e o Varela. E ele tem um meio campo criativo, né? Porque Gerson, mesmo não vivendo o melhor momento, é um cara que sai de trás construindo. O Vidal é um cara ainda que precisa entrar numa dinâmica diferente e ele pode ter o Everton Ribeiro, né? Se jogar o Everton Ribeiro na cabeça do triângulo, abastecendo Pedro e Gabigol. O Pedro jogando, o Gabigol jogando ao lado do Pedro na temporada passada, não, como o Mansur acabou de falar, não na posição, e sim atacando o espaço, né? Ele saindo, descolando do Pedro, ele saindo, recebendo a bola, fazendo o segundo pau no Pedro, ele atacando o espaço muitas vezes. Ele teve muitas oportunidades de gol na temporada passada, muitas. O problema é que ele, às vezes, nesse esquema do Dorival, que não é com o Cebolinha, ele aqui sendo beirado e o Varela quase encostando ali mais ou menos no Gerson, ele fazendo um corredor aqui, ele já está na posição. E aí ele tem um percurso muito mais longo, tático, na fase defensiva e mais distante do gol. Dá para ele jogar? Eu acredito que dá. Eu acredito que dá para ele jogar. Só que, imaginando o que a gente conhece do Vitor e vendo o desenho que ele tem feito, vai brigar um com o outro. Pode em algum momento os dois jogarem juntos? Acho que pode. Dentro do que eu estou querendo pensar com a cabeça do Vitor. Para mim dá essa mesmo. E aí quem disputaria a posição seria só ali a cabeça do triângulo entre Everton e Arrascaeta. Cebolinha que está jogando muito bem, sairia, jogaria Pedro e Gabigol. Isso falando que dá para jogar, com dois homens enfiados, porque você faz as beiradas com os laterais. Mas não é isso que ele imagina. Ele imagina um corredor com mais intensidade. Por isso ele opta muitas vezes pelo França. O Cebolinha, que era para fazer um corredor, às vezes entra um pouquinho para jogar o Ayrton naquele lado. E dentro dessa cabeça, para mim, só joga 1-9, dentro da cabeça do Vitor. Né? Porque parece ter uma convicção muito clara, Mansur, né, que essa linha de 3 zagueiros, né, tem uma linha de 3 muito definida na cabeça dele. Assim, e poderia fazer com um meia. Muitas vezes poderia fazer com um meia. Tiraria um zagueiro e colocaria mais um meia. E esse meia entraria para fazer a saída de 3. Porque dificilmente... A questão é que ele está defendendo com linha de 5. É isso que eu estou falando. Porque quando ele bota 3 zagueiros, ele poderia até empurrar na hora de descer, empurrar o Léo para a lateral e descer com o Varela e fazer uma linha de 4, o Ayrton ficar na frente. Como o Paulo Souza fez. Com 2 linhas de 4. Mas ele não, ele desce com uma linha de 5. No Fla-Flu ficou muito claro. Essa linha de 5 a linha de 5 está estabelecida. E poucas equipes vão empurrar o Flamengo para trás com a necessidade de ter 2 caras abertos fazendo uma linha de 5. Então, assim, se ele desce com o terceiro homem para fazer a saída de 3 com um dos meias, ele ia sentir no jogo se ele ia ter que descer esse cara para uma linha de 5 ou se esse cara ia voltar para o meio para fazer uma linha de 4. De fora, tá? De fora. Bom, por que eu disse que me surpreendeu o pedido, a declaração do Gabriel e a conversa que ele teve iniciativa de ter com o Vitor, que eu acho uma conversa madura e natural. Embora na hora que ele dê a entrevista, pelo peso que tem o Gabriel, ele joga a pressão para o lado do treinador de fora para dentro, de que muda o sistema para acomodar o Gabriel, porque ele tem um carisma gigante, é um ídolo da torcida. A pressão acaba se movendo para o treinador. Ele bota pressão em todo mundo, moço. Mas o que me próprio Pedro, pô. Também. O que me surpreende ele pede para ocupar, no discurso, ele pede para ocupar uma posição que nunca tirou dele o melhor dele, que é a posição de 9. Os melhores momentos do Gabriel foram operando com uma dupla, que permitisse a ele. O Gabriel é um jogador que gosta de estar próximo da bola e de atacar espaço. Ele precisa estar próximo da bola, participando do jogo, não é um jogador de esperar e de atacar espaço. Qual é a questão para mim? Esse desenho que está aqui atrás, em tese, ele não é a plataforma mais habitual do Flamengo, que é ter 3 zagueiros, 2 volantes, os 2 alas e 3 homens à frente. Com o Pedro pelo centro, 2 pontas, entre aspas, que jogam um pouco mais para dentro porque o corredor é dos laterais. O Gabigol, sendo esse homem um pouco pela direita, de fato, por vezes ele se distanciava muito. Agora, ainda assim,
e por isso que me surpreendeu novamente o momento da declaração, nos 2 últimos jogos, e houve momentos do jogo em que o Vitor usou desenhos que acomodavam o Gabigol numa dupla com o Pedro. Por exemplo, no jogo com o Vasco, segundo jogo da semifinal, ele fez o Arrascaeta por trás de uma dupla, e no segundo tempo, no Fla-Flu, quando entrou o Everton, ele fez um trio com o Vidal naquele momento, Gerson e Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol à frente, aproximando o Gabigol muito mais da função habitual dele. Então não me parece inconciliável com bola. Para mim existe uma outra questão, é o que acontece sem a bola. Vamos pensar só uma coisa matemática. O Flamengo do Dorival, tá? Ele também tinha, em tese, 3 homens bastante ofensivos. O Arrascaeta, que era a ponta do losango na frente, com 2 atacantes. Qual é a diferença em relação a hoje? Com o Dorival tinha uma defesa com linha de 4, hoje tem uma linha de 5. Então, de onde saiu esse homem a mais? Do meio. Se você não tiver uma participação defensiva muito forte do homem da frente, desses homens da frente, o Flamengo vai ficar com uma linha de 5 e 2 à frente. E vai perder o meio-campo sistematicamente, como no início do Fla-Flu. Talvez, um outro ponto de desconforto do Gabigol, escrevi um texto sobre isso, está no GE, após um debate, inclusive, que eu tive no Redação Sport TV com o ótimo Rodrigo Coutinho, que inclusive fez o alerta sobre isso. Talvez um dos pontos de desconforto do Gabigol também seja a exigência defensiva que ele tem nesse desenho atual com linha de 5 atrás, para não deixar o meio despovoado, que era menor, por exemplo, no desenho do ano passado, em que você tinha 4 homens na linha defensiva e um trio por trás de Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que ficavam por vezes até mais desconectados do jogo, mas você conseguia fazer com o Thiago Maia, o próprio Everton Ribeiro trabalhando bastante, e um cara do fôlego do João Gomes para defender com 4 mais 3. Agora, 5 mais 2 deixa o meio bastante despovoado. E o Vitor Pereira, por convicção, não parece ser um treinador tão disposto a assumir esse tipo de risco. Ele quer vigor, ele quer capacidade de pressionar, nem que o preço disso seja ter alguns dos mais técnicos do banco. No mínimo, a gente está diante de um choque cultural nessa transição de modelo do Flamengo. O Gabigol, com uma declaração depois da vitória, né, sobre o Fluminense, botou pressão na galera, né? Pressão no Pedro, pressão para cima do Vitor Pereira, o que vai ser, até pra gente, né? Pra gente tentar definir o que vai ser esse Flamengo. Sim, eu continuo achando que dá para jogar. Eu continuo achando, porque assim, poucas equipes vão empurrar o Flamengo para trás. Poucas equipes vão usar dois extremos com uma qualidade absurda que eles vão ter que prender os 2 laterais do Flamengo, por isso vai ter que botar 3 caras por dentro para não ter tanta infiltração e marcar com uma linha de 5. Por isso que eu acho, mesmo ele fazendo 3 zagueiros, Ayrton e Varela, na hora de descer, o Ayrton pode ficar na primeira linha. Ele desce com o Léo como se fosse lateral, Davi, Luiz, Fabrício e Varela, uma linha de 4. Na frente, os 2 volantes, né? Vamos botar Vidal e Gerson. Ayrton, e seria, teoricamente, o Arrasca, que poderia voltar por dentro um pouquinho e botar um dos volantes para abrir um pouquinho mais. Porque essa linha de 4, os movimentos são os mesmos. Então não existe cabeça de área caçador. Não é perseguição individual, você trabalha com linha. Então, os 4 fazem a mesma função. E os piores ainda são os beiradas, tá? Porque eles fazem para o lado e para frente. E aí ele descansaria entre aspas, né? Ele retornaria com Pedro e Gabigol. Então, o Gabigol, ele teria a mesma função na fase ofensiva e a mesma na defensiva. O problema é que ele quer que o Gabigol, pelo menos parece isso, que na fase defensiva ele faça o corredor. Porque na fase da ofensiva eu estou com o Mansur, ele vai ali pelo corredor central e mesmo quando ele jogava com o Bruno Henrique, que era um ponta, mas que colava nele para jogar, o Bruno Henrique, na maioria das vezes, ele só voltava pela beirada, ele jogava por dentro. O Gabi, 500 lances, ele sai dali do 9, vem receber aqui e acha Ele gosta disso. Ele gosta disso. Agora, na fase ofensiva. Agora, na fase defensiva, ele está lá dentro da área e fala assim, meu filho perdeu a bola, pressionamos, não recuperamos... Volta pela beirada lá. Então ele tem que fazer isso aqui e se posicionar aqui. E aí o Flamengo, passando mais tempo sem a bola, ele faz 10 ações para trás e 3 para frente. Uma coisa... Então ele chega para a resenha e fala, professor, aqui não vai dar, eu prefiro disputar a posição com o Pedro. Amanhã... Uma coisa que é só interessante frisar, para não ficar... Quando a gente fala dessa questão de recomposição, por vezes fica parecendo que é só questão de vontade. Não. O Gabigol é questão de característica. Não é a melhor faceta futebolística dele fazer esse. Ele não vai. Porque
provavelmente não vai sair bem feito, inclusive. Não é uma questão que ele não está... O Gabigol está há algum tempo contribuindo com o Flamengo, fora, inclusive, de funções habituais. E ele faz a pressão, e ele é um dos caras que mais corre na questão da pressão. Não dá para dizer que não tem colaboração. E muita gente falava assim no quarteto, quando estava o quadrado, o Arrasca está se sacrificando na beirada. Mas vai se sacrificar se jogar o quadrado. O problema é quantas vezes ele vai se sacrificar para trás e quantas vezes ele vai para frente. Por isso que a gente fala, com tanta qualidade, você tem que pressionar na frente para passar mais tempo com a bola. Porque senão, o Arrasca e o Everton, quando era o quadrado, tem que ficar voltando para a beirada. Todas as vezes, ou muitas vezes, causam desgaste. Mas é natural. Eles estão na fase defensiva. Fase defensiva, o 9 marca, o 2 marca, o 5, todo mundo marca. Você está na fase defensiva. Mas você prioriza percursos pequenos para eles. Amanhã, vamos ver o que vai fazer o Vitor Pereira contra o Alcas, o Flamengo estreando na Libertadores contra o estreante equatoriano. O Gabigol agora fala que queria voltar para a posição que ele fazia anteriormente, que se sente mais à vontade. A pergunta é, ele quer voltar a ser a referência lá na frente. Por quê? Ele cansou de ser aquele segundo atacante, de potencializar ali o trabalho do Pedro, ou o esquema tático imposto pelo Vitor Pereira agora desvaloriza um pouco do que ele vinha fazendo no ano passado com o Dorival? Eu acho que as duas coisas se complementam, Lili. E desde ontem, né, chegando aqui em Quito, eu comecei a conversar com algumas pessoas ligadas ao Gabriel para tentar entender melhor. A gente reproduziu aí há pouco a fala dele, a fala do Vitor Pereira, e ele se expressa, o Gabriel é um cara inteligente, ele se expressa de uma maneira pouco polêmica, né? Então não foi uma declaração onde ele bateu de frente com o técnico, né? Ele tentou ser o mais maduro possível na sua leitura dos fatos, na sua colocação, mas ele toca num ponto em que ele fala, e é o que eu ouvi de pessoas próximas a ele, é mais ou menos o que ele pensa, que no ano passado ele topou ajudar a equipe de uma outra maneira, diferentemente da maneira que ele está mais acostumado a fazer, que é ser o homem-gol, o homem definidor, mesmo que no Santos ele tenha feito já esse segundo papel. E ele topou ajudar a equipe, porque ele também percebeu que aquilo ia fazer bem para o Flamengo, né? Porque o Bruno Henrique machucou, o Pedro entrou, foi preciso ele dar um passo para o lado, as coisas deram certo, todo mundo ganhou com isso, coletivamente. Mas o que eu ouvi me chamou muito a atenção, que o Gabriel tem a leitura, e não é uma coisa totalmente certeira e pontual, mas ele tem uma leitura de que essa ajuda que ele topou fazer para a equipe, se tirando da sua função mais eficiente, pode ter custado a ele a Copa do Mundo. Eu não acho que o Gabriel iria à Copa do Mundo, porque os olhares que o Tite teve sobre o Gabriel nos instantes em que ele teve na seleção não foram tão animadores. Mas, a partir do instante em que o Gabriel deixa de ser o centroavante, abre espaço para o Pedro arrebenta como centroavante, e a seleção buscava um centroavante, essa ajuda do Gabriel, na visão dele, o afastou da Copa do Mundo. Então ele fez essa ajuda, o Flamengo venceu com essa ajuda. Na visão dele, no atual momento, onde o time está mais bagunçado, se ele continuar nesse papel, ele vai aparecer menos ainda. E aí, para ele, é menos interessante estar nesse lugar agora, com um time mais desarrumado. Então, ou o time se ajeita para funcionar melhor Pedro e Gabriel, o que nesse momento me parece que não é o que ele entende, ou ele se coloca na briga por uma vaga com o Pedro, o que é corajoso da parte dele, porque ele está brigando agora, se colocando na briga agora, com o cara que é, junto com o Ayrton Lucas, o melhor jogador do time na temporada. E aí o Vitor Pereira fala, uma conversa frontal, etc e tal, e tá tudo certo. Mas a partir do instante em que o Gabriel se coloca como rival do Pedro na briga pela camisa 9, hoje ele sai atrás. Hoje ele sai atrás porque o Pedro não vai sair do time. Eu até acho que para amanhã ele vai jogar. Até imagino se o Vitor Pereira resolver atender o desejo do Gabriel, ele deve ir com o Gabriel amanhã, segurar o Pedro para o jogo do final de semana contra o Fluminense. Mas é uma decisão corajosa do Gabriel e que, de certa forma, também expõe os problemas do Flamengo atual, né? Porque se tudo tivesse funcionando muito bem coletivamente, ele veria menos problemas em ser o Gabriel o segundo atacante do que ele vê hoje. Isso é porque o Flamengo também não está muito bem arrumado. Agora, para vocês aí no estúdio, né, fica a pergunta: pode se tornar uma disputa saudável entre Pedro e Gabigol? Isso pode trazer problemas futuros, principalmente para o Vitor Pereira, depois dessa escolha?
Fica com a gente aqui no debate, porque a gente vai trocando, eu quero ouvir o Marra e o Eugênio respondendo essa questão. Mas, Bruno, a gente estava até conversando aqui em off, ouvindo atentamente ali a resposta. Para não interpretar também o Gabriel de uma forma como se ele tivesse colocado ou eu ou ele, né? Não é assim, ou um ou... Pelo menos eu fiquei com essa interpretação, assim. Não como é que ele fala assim, trouxe a Lili também. Isso, só cabe só um centroavante, só eu e não o Pedro. Tanto que na sequência da resposta ele fala assim, ele preferiu usar esse esquema com o Pedro. No segundo tempo ele mudou o esquema e aí nós jogamos juntos. Então eu fiquei com a sensação que ele não se importa em jogar com o Pedro. Mas aí é um esquema diferente do que acho que o Vitor Pereira idealiza, né? Eu fiquei nessa dúvida também, assim, de exatamente qual era a intenção dele. Primeiro, não Gabigol e Pedro, a gente não está falando de dois centroavantes novão, sabe, assim, daqueles centroavantes de 2 metros, pouca mobilidade e que estão lá para buscar aquela única bola que vai na área de vez em quando. São 2 jogadores de muita qualidade técnica, são 2 jogadores que são goleadores e são 2 jogadores de mais movimentação. Entre os 2, o Gabigol se movimenta mais, mas aqui o Zupac já destacou. Ele se movimenta mais e ele se interessa em ajudar mais. Sim. Nunca vou esquecer, no início da temporada passada, que o Eugênio nos chamou a atenção, quando ele prestou atenção em uma entrevista coletiva, na época ainda do Paulo Souza, e que o Gabigol falava, tá bom, porque eu estou aprendendo coisas diferentes para mim, eu estou disposto a ajudar. E isso tudo só encontra eco quando a gente ouve ainda a apuração do Zupac. Ele estava muito disposto a ajudar. Então agora ele não quer ajudar mais? Não, não é isso. Agora ele acha que eu quero ser aproveitado no que eu sei fazer. Porque já está ficando longe na minha memória, e talvez na memória de técnico de seleção e tudo mais, a minha presença ali, mais perto da área. Eu acho que ele quer ser atacante. Ele não quer ser meia, ele não quer ser ponta, ele não exige ser centroavante, ele quer ser atacante. E o nome que ele utiliza tem um sobrenome, Gol. Sim. Né? Por quê? Porque ele era um cara muito mais perto do gol. Ele está errado em querer ficar perto do gol? Não está errado. Ele está longe do gol, Eugênio? Tá longe do gol. A gente abordou isso semana passada, ou retrasado aqui, sobre exatamente essa questão do Gabigol, ele aceitar posições diferentes. O último jogo dele como titular, o posicionamento médio dele no campo é como um meia, mais ou menos na altura do Gerson, e ele sai muito da área. E eu falei aqui sobre isso. Quem perde é ele. Ele, ao se colocar a favor do time, do coletivo, ele está longe do gol, que dá nome a ele, Gabigol. E ele vai ficando cada vez mais longe do gol, longe dos holofotes, longe da valorização que o futebol dá a quem coloca a bola na rede. E ele se alimenta disso, né, Eugênio? Ele se alimenta disso, né? Aquela vibração, a intensidade da ligação dele com a torcida, né? Mas a vida é assim, a vida é dinâmica, né? Nada é eterno. As coisas vão mudando. Até o final do ano passado, estava encaixado. Com 2 atacantes, seria um pouquinho mais longe, mas ainda numa região próxima à área, mas ele vê já no ano passado o Pedro ganhar espaço, virar o artilheiro, fazer mais gols, ele ainda faz o gol na final da Libertadores. Só que para ele isso é ruim, para a carreira dele. Então ele deu muito para o Flamengo, ele se dedicou, ele abriu mão de muita coisa, chega um momento que ele pensa nele. Só que ao pensar nele, nesse momento, a disputa não é favorável para ele. Você ou o Pedro? Porque eu vou jogar nesse momento com um jogador de ataque. Então, hoje é o Pedro. E aí, a gente entende por que ele ficou no banco no sábado contra o Fluminense. Agora, eu tenho uma questão para o Zupac, voltando então para o Equador. Porque é o seguinte, a gente valorizava muito, Zupac e Lili, a questão de, essa questão de Pedro ou Gabigol, se eles podem jogar juntos, o Dorival conseguiu resolver isso, o que ninguém sabia se era possível, etc., ele conseguiu. Agora dá a sensação de que, na verdade, não foi bem isso, né? Foi o Gabigol que se sacrificou para fazer aquilo acontecer. Não é 100% orgânico do tipo, os dois estão nas suas posições que melhor se encaixam e melhor se sentem bem e conseguem fazer as funções. Com essa declaração dá para ver que, assim, conseguiu fazer acontecer por um sacrifício, mas que esse sacrifício agora vai ter que ser adaptado mais uma vez. Então esse daí, nação, tá aí os comentaristas falando sobre a possível escalação do Flamengo e também sobre esse retrospecto que aconteceu com o Gabigol, que tomou a decisão de voltar a ser centroavante novamente. Vamos ver qual vai ser a escalação que o Vitor Pereira vai colocar no Flamengo, porque nós vimos na última partida contra o Fluminense que ele mudou tudo, de última hora mudou tudo. Vamos ver como ele vai
escalar o Flamengo para a partida contra o Aucas no Equador, estreia da Libertadores da América, tá certo, nação? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.